gente, vamos dar sequência então aqui para nós finalizarmos esse projeto de produção, de fabricação, de construção do nosso berimbau, né? Montagem do nosso berimbau. Então, vocês acompanharam o processo desde o início, a partir do momento que eu propus o projeto no primeiro vídeo plantando as cabaças, na sequência colhendo a madeira lá na mata, preparando, descascando, passando pela limpeza da cabaça, o corte, a abertura da boca para a retirada da semente, um pouquinho das técnicas de pintura da verga, extração do arame, do berimbau. Então, nós tivemos várias etapas de construção, onde eu compartilhei com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho e das técnicas que eu uso para fazer os meus berimbau. Vocês podem ver que tem vários berimbaus, são de várias formas, de várias cores, né? E então tudo isso eu fui compartilhando de uma forma bem superficial, até pela própria proposta do projeto, que a proposta era nós iniciarmos a produção do nosso berimbau desde o princípio, desde o início. Então eu ensinei vocês a plantar a cabaça, vocês já acompanharam o processo de plantio, como cortar a cabaça, como fazer a limpeza externa e interna, passar o arame, o barbante. Já passei para vocês como fazer a baqueta, como retirar o arame do pneu do carro. Falei um pouquinho sobre a questão do dobrão, que pode ser também o de metal, né, o de cobre, de latão ou de pedra. O cachixi, de uma forma bem superficial, eu falei sobre como fazer ele, as partes que compõem ele, né, que estão da onde que vem a matéria-prima. E também a retirada lá da mata da nossa verga, da madeira. E vocês podem ver que agora eu já estou com ela finalizada. Esse processo demorou em torno de um mês, né? Para mim conseguir gravar os vídeos e tal. É um processo acelerado, baseado no rito que eu sigo para fazer meus berimbau, de sempre usar o material, deixar ele secar bem, deixar ele descansar bem antes de fazer, geralmente de um ano para o outro. Mas esse processo eu acelerei um pouquinho e vou compartilhar com vocês hoje como que ficou o nosso berimbau. Ver se vai sair som, né? Porque eu não montei ele ainda, vou montar agora para o vídeo para vocês verem. Mas eu vou pôr mais pertinho aqui. Então, o que eu fiz nessa verga? Depois que eu retirei lá na mata, eu descasquei ela com fogo. Então essas partes que ficou mais escuras aqui, é a parte onde que o fogo ficou mais tempo na madeira, né, na casca, e acabou também queimando um pouco a madeira. E essa queima dá até um efeito bonito na madeira, fica legal. Esse berimbau aqui eu fiz duas técnicas de pintura. Tá? Eu fiz duas técnicas. Eu quis fazer duas na mesma verga para vocês acompanhar um pouquinho esse processo. Então eu até diria três, né? Porque essa parte aqui eu não fiz como uma técnica específica para ela ficar assim. Isso já se tornou, lá na queima da madeira mesmo, natural. Mas eu também uso essa técnica com, né, a madeira, às vezes que não tem essas manchas, eu acabo usando o fogo, né, para fazer esse detalhe na madeira, como eu já expliquei no vídeo anterior. E eu usei também a pintura com tinta normal, né, a tinta de artesanato, e a técnica da pirografia. Então eu acabei fazendo uns desenhos aqui com o pirógrafo, né? Fiz uns desenhos com o pirógrafo, que vocês também já acompanharam. E segui com a pintura, com a tinta. E depois dei uma mão de verniz para fazer um acabamento. Então nós temos aqui a nossa verga. Ela tá, por incrível que pareça, por ela ter sido tirada lá, é a mesma verga, tá, gente? É a mesma verga que vocês acompanharam eu retirar lá na mata. É a mesma verga. Vocês lembram que
eu ensinei vocês a fazer o biro, que tinha uma curva, essa pequena curva no centro. Aqui em cima nós tínhamos um pedaço com bastante nó, nós acabamos cortando. Então aqui está aquela verga que vocês acompanharam a retirada, transformada então para a verga do berimbau. Ok? Que legal, né? Então aqui, lembro que eu cortar mais ou menos a altura do queixo para você ficar com a verga. E ela tá leve. Apesar de nós ter dado pouco descanso para ela tá leve. Acredito eu que vai ficar muito mais leve no decorrer. E a cabaça também, eu quis manter ela mais natural, até pelo próprio tempo do preparo do projeto, que demanda bastante tempo. Então não quis fazer muito detalhes, eu só fiz uns detalhezinhos aqui na borda, nessa boca aqui, dessa caixa de ressonância, com os detalhezinhos em pirógrafo, só para fazer um acabamentinho melhor. E também ensinei para vocês, né, lá o processo de fazer a baqueta. Então aquela baqueta que nós produzimos lá, que eu mostrei no vídeo anterior, está aqui. Eu até fiz um acabamentinho aqui com o pirógrafo, né, fiz um detalhezinho com o pirógrafo. E está aqui a nossa baqueta. O dobrão é o de pedra, que eu já mostrei no vídeo anterior. E agora nós vamos colocar, né, o arame na verga para nós testar, ver se o nosso berimbau deu certo. Vamos ver se deu certo o nosso berimbau. Estamos finalizando o projeto Saberes Além do Gingá, esse projeto que foi contemplado no edital SC Cultura em Sua Casa, é através do governo do estado de Santa Catarina, da Fundação Catarinense de Cultura, a qual eu estendo os meus agradecimentos. E para nós finalizar o nosso projeto, que era construir o nosso berimbau, dentro da proposta do projeto Saberes Além do Gingá, então nós vamos finalizar hoje montando o nosso berimbau. Aqui vocês já acompanharam como que se faz o laço do berimbau, é essa alcinha para encaixar no biro. Como cortei o arame também na altura necessária para fazer a verga. Aqui o berimbau está desvergado. Eu preciso, né, para sair som desse arame, eu preciso esticar ele. Ele vai passar por um processo agora de eu fazer o que nós chamamos de vergar o berimbau. Vergar o berimbau nada mais é do que você fazer esse arco com a madeira. Ó. Não precisa vergar muito o berimbau. Você vai vergando mais quando você vai sentindo a necessidade que a madeira tem. Como é um berimbau novo, eu vou vergar ele as primeiras vezes de uma maneira bem curta. O que seria de uma maneira bem curta que eu falo? O arame não vai ficar muito afastado da verga. Então aqui, ó, 4, 5 dedos, né? Eu acho que já estaria, acho que vai tá bom já. Mas se não tiver, a gente verga um pouquinho mais ou desverga. Bom, aqui nós temos já um arco. Esse arco, ele é muito antigo, muito antigo. E eu não vou abordar aqui com vocês essa questão da simbologia do berimbau, porque eu tenho minhas visões em relação a essas questões que são muito discutidas, muito transmitidas como uma grande verdade, uma verdade única e absoluta sobre o arco musical. Então toda essa discussão, para mim, ela não é salutar. Para mim, ela é uma discussão como se fosse rotular as coisas, rotular a cultura popular, rotular os saberes e comercializar como sendo a sua verdade única. Então eu não quero rotular, por isso que eu não vou trabalhar com vocês, nem mostrar e nem falar sobre a simbologia que o berimbau tem em relação a essa questão da espiritualidade. Nós sabemos que o berimbau
ele não é apenas um instrumento musical. Nós sabemos que ele tem uma ligação muito forte e por diversas vezes, e até hoje ele é usado ainda em alguns rituais religiosos, e dentro da capoeira ele também tem a sua ritualidade, né? Ele tem a sua função. Eu não vou abordar isso porque é muito particular de cada escola, é muito particular de cada mestre, então eu não quero trazer essa polêmica para o vídeo. A ideia, a proposta é mostrar para vocês o arco musical, o berimbau, tá? E falar, claro, um pouquinho sobre ele. Então nós estamos aqui com esse arco, que diga-se de passagem, é muito antigo, então ele inclusive, alguns estudiosos afirmam que o arco musical é o primeiro instrumento de música criado pelo ser humano. Então isso é mais de 20 mil anos atrás. A origem do berimbau, ela é muito antiga, né? Tem muitas lendas lindas sobre o berimbau. Pesquise mais sobre essa questão que eu estou falando agora e vocês vão ficar sabendo sobre essa questão das lendas, as finalidades nas diversas culturas que o berimbau tem, a origem desse arco musical. Alguns historiadores afirmam que ele deu origem à harpa, né? A harpa é aquela com todas aquelas cordas, muito bonito o som da harpa. Alguns estudiosos dizem que esse arco musical deu origem à harpa. Outros afirmam que o arco, né, de lançar flechas, o arco indígena, também era usado como arma e depois ele se transforma em berimbau, ou vice-versa. Também tem alguns estudiosos que afirmam que depois do berimbau é que vem o arco da flecha, para jogar flecha, para tirar flechas. Gente, a história do berimbau é muito bonita, a história do berimbau é muito rica, né? Os povos bantus, eles, que é a origem de onde vem o berimbau para o Brasil, é muito legal. Então eu vou, de forma bem superficial, no decorrer do vídeo, tá falando dar algumas pinceladas sobre essas possíveis pesquisas que vocês podem fazer aí na casa de vocês mesmo, para que o nosso vídeo não fique muito longo e também para que eu não me detenha a falar sobre simplesmente o berimbau, né? Ficar restrito à história do berimbau em si. Então eu vou trabalhar mais ele no sentido musical, enquanto instrumento musical, dentro da roda de capoeira, tá? Então olha só, aqui nós estamos com o arco, eu vou encaixar aqui a cabaça, né? Vou me acertar mais perto aqui para vocês verem esse processo. O que eu vou fazer? Agora que eu verguei o berimbau, eu vou passar essa alça da cabaça entre a madeira e o arame, né? E com a minha mão direita, nesse caso, eu vou auxiliar flexionando esse arame para que ele não fique esticado e tenha que forçar o barbante que pode cortar. Então eu vou puxar mais ou menos até a altura que eu quero. Aqui eu já encaixei, tá bom, né? Bom, vocês vão me perguntar sobre a afinação do berimbau. Essa afinação, gente, ela também é uma particularidade de cada mestre, de cada escola. Nós estamos falando de um instrumento musical que tem notas, que tem afinação, é uma corda só, mas não toca numa nota só. Nós temos aqui um instrumento musical rico e muito completo. Porém, dentro da capoeira,
ele tem a sua função, a sua finalidade. E eu não vou trazer para vocês aqui uma discussão sobre afinação em tom tal, em nota tal. Por quê? Como eu aprendi assim, e eu acredito que a cultura popular deve ser transmitida também dessa forma, de uma forma mais simplista. Nós não precisamos rotular tudo que nós vamos fazer para nós conseguir vender isso, para nós conseguir comercializar isso. Nós precisamos ensinar de uma maneira mais simples possível e sempre permitir que o nosso aluno faça a sua busca, faça a sua caminhada para aprender mais. Se nós for falar do berimbau como um instrumento musical, é muito amplo. A gente vai conseguir, musicalmente falando, quem é músico, vai conseguir tirar inúmeras notas no berimbau, fazer várias variações, vários arranjos. As pessoas que dominam o arco musical enquanto instrumento de música, não só dentro da roda de capoeira, mas principalmente participando de orquestras, compondo uma bateria, uma instrumentação de show. As possibilidades que esse berimbau dá são inúmeras. Então, quando nós trazemos ele para dentro da roda de capoeira, cada escola tem um jeito de tocar, cada mestre tem uma afinação própria. Então não há uma padronização. Não adianta você vir aqui com um aparelhinho tecnológico e querer colocar aqui para você fazer nota sol, ré, mi, fá e outras notas que as pessoas costumam muito atualmente agregar, né? Querer agregar isso para dentro da roda. Porque eu não sei até que ponto que isso é positivo. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado quando nós falamos de cultura popular, para que alguns elementos não cheguem para substituir a sabedoria do seu mestre. Que chegue para colaborar, para contribuir. Mas não basta você ser um bom tocador de berimbau. Você pode ser o melhor tocador, o melhor instrumentista. O cara que domina um berimbau, que toca magnificamente bem. Dentro da roda, compondo ali a bateria de capoeira, quando me refiro à bateria da capoeira Angola, que são utilizadas 3 instrumentos, 3 berimbau, que eu já vou mostrar para vocês na sequência. Cada um deles tem uma afinação daquela escola, daquele mestre, e tem uma função dentro da roda de capoeira, respeitando e ditando o ritual da roda. Então, por mais que você domine o berimbau, que você toque o berimbau de uma forma muito magnífica, com um total domínio sonoro, você, dentro da roda, você tem que ter um certo cuidado, ter uma postura, para não querer se sobressair em relação aos demais instrumentos. Porque senão, nessa bateria, você, em vez de você ajudar, de você contribuir com a harmonia sonora, você prejudica. Porque o teu berimbau, a todo tempo, ele vai buscar se sobressair em relação aos outros. Então eles não vão estar se comunicando. E os 3 berimbau precisam se comunicar na roda. Lembro para vocês, cada escola, cada mestre, do seu jeito. Não tem o jeito certo e não tem o jeito errado. É o jeito da escola, é o jeito do seu mestre. Nós temos uma forma, que eu já vou mostrar para vocês, nós temos uma bateria que ainda está em processo de evolução, porque a nossa capoeira é jovem, mas nós mantemos alguns ritos que é para nós ter harmonia durante o processo da roda,
durante o ritual da roda. Lembrando que quando vem aquela discussão de que o berimbau é um instrumento que comanda a roda de capoeira, que sem o berimbau não existe capoeira, nós já estamos, de certa forma, caindo em contradição. Por quê? Esse instrumento, ele é o último a ser inserido na roda de capoeira. Não há um registro histórico que confirma uma data específica. Tal dia, tal mês, de tal ano, o berimbau foi tocado pela primeira vez na roda de capoeira. Tem algumas pessoas que são até audaciosas e falam, parece que estavam presentes lá no dia. Mas a capoeira já me deu tantas testemunhas de que essas falas, elas são fantasiosas, porque não há fato que realmente registre o primeiro dia que o berimbau foi usado na capoeira. Há registro, sim, que ele chega ao Brasil com os primeiros escravizados, negros escravizados, né, os seres humanos escravizados. Então ele chega lá em torno de 1538, 1540, já com os primeiros navios que chegaram na costa brasileira, com os primeiros africanos escravizados. Ele já vem junto, só que ele não é inserido na capoeira de imediato. Antes disso, ele é utilizado pelos negros, pelos escravos, pelos africanos escravizados, que eram os escravos de ganho, ou seja, aquelas pessoas que tinham permissão para vender, para comercializar alguns produtos na rua, muitas vezes vendendo, claro, para o seu feitor, né, para o seu dono, né? Então, esse dono, entre aspas, claro, mas que eram, naquele momento, proprietário do escravo. E então, nesse período de venda, esses africanos, esses vendedores ambulantes, eram, vamos trazendo para os dias atuais, como se fossem os camelô, né? Ele era usado para chamar a atenção dos clientes. Então, esse instrumento, primeiro, passa pela mão dos vendedores ambulantes, pela mão dos escravos de ganho, aqueles que vendiam na rua suas mercadorias, para chamar a atenção dos clientes para vir comprar sua mercadoria. E muito depois, ele é inserido na capoeira. E não se sabe quem inseriu, provavelmente foi um processo natural, né, da capoeira acontecendo, do instrumento chegando na roda, alguém gostou do som, começou a ser mais utilizado, ele começou a permanecer, já veio e ficou. E ficou na roda de capoeira, a ponto de hoje ele se tornar um dos símbolos maiores da capoeira, o berimbau. Mas é sempre importante, historicamente, a gente estudar, a gente pesquisar, porque os registros que tem, eu poderia falar que vários autores, para parecer uma fala mais acadêmica, dar maior credibilidade para quem ouve, vários historiadores falaram sobre o berimbau, e alguns registram que ele é inserido na capoeira no final do século XIX, já no século XX, né? Já chegando ali no século XX. Então, para vocês verem, ele é muito recente. Ele é muito recente na capoeira. Como que a capoeira era praticada antes? Bom, também é um assunto para vocês estudar, para vocês pesquisar. Mas por várias vezes a capoeira, até hoje, muitas vezes ela é feita sem o berimbau, sem os instrumentos de capoeira, apenas na palma da mão. Então o tambor é algo mais presente, o pandeiro é algo mais presente, o agogô, enfim, o berimbau é o último a ser inserido. E veio para ficar, como vocês sabem,
a ponto de hoje, né, ele ser considerado o rei da capoeira. Bom, falando um pouquinho sobre essa questão histórica, que vão pesquisar, não considerem aquilo que eu falo como uma verdade absoluta, esse conhecimento que eu tenho em relação ao instrumento musical, eu nem quero me aprofundar muito, porque eu não quero ser um especialista da área que vai falar com propriedades sobre o arco musical e que vai se tornar um intelectual falando sobre o instrumento, com que se afina em nota tal, que se faz desse formato. Para mim, a cultura popular ela tem que ser um pouco mais simplificada. Eu sempre falo isso. Você tem que saber o valor que ela tem, você tem que conhecer todos a simbologia daquilo que você está construindo, seja o berimbau, seja o tambor, seja qualquer outro instrumento musical que vai ser usado na roda de capoeira. Essa simbologia é importante você conhecer, trabalhar sempre com consciência de qual que é a finalidade que ele está sendo usado na roda, para que ele está sendo usado lá na roda. Nós sabemos que o berimbau também se utiliza dentro dos terreiros, né, de Umbanda. Então, lá no terreiro de Umbanda, ele tem uma finalidade. Lá ele tem um objetivo. Lá ele vai seguir um ritual. Vai ser tocado com uma intenção. Na roda de capoeira, ele vai ser tocado com outra intenção. Então, ele vai estar voltado para a capoeira. Assim como o tambor é a mesma coisa, os atabaques a mesma coisa. O violão, ele é um instrumento sagrado também. Ele tá, para quem é o dono do violão, para quem toca o violão, ele é um instrumento sagrado. A capoeira, o berimbau, é a mesma coisa. O berimbau também é um instrumento sagrado a partir do momento de quem toca dá esse sagrado, esse significado do sagrado para o instrumento. Mas nós precisamos entender que ainda, com toda essa simbologia, o berimbau é um instrumento musical. Ele precisa de alguém, ele precisa da pessoa para tocar. Então é sempre importante nós observar as coisas com mais calma. Com mais calma, porque senão daqui a pouco nós estamos de joelho diante daquilo que nós nem conhecemos. Nós estaremos de joelho diante daquilo que nós não sabemos. Então é importante ter essa consciência. E eu sempre dou essa liberdade para os meus alunos. Para que eles busquem, que eles acessem, que eles estudem tudo o que for possível em relação às crenças, em relação à espiritualidade, às religiões de matrizes africanas. Para quê? Para que quando você for falar sobre isso, você não fique sendo aprisionado pelo discurso conhecido do outro. O outro não te domine com as palavras. Observe as atitudes, principalmente. Para você não ficar uma pessoa alienada, tanto no campo da religião, inclusive no campo da capoeira também. A gente precisa observar as coisas com mais calma e olhar, mas principalmente enxergar, ver. Porque às vezes a gente só olha, mas a gente não enxerga e a gente não vê nada. E a gente precisa ouvir, a gente precisa ver, prestar mais atenção. Porque a arte, ela é libertadora. Então nós precisamos se libertar. E essa questão do sagrado, do berimbau sagrado, a gente precisa também conhecer um pouco, para que a gente também entenda a importância, o significado que esse arco musical tem na roda, a força, né, a ancestralidade que isso tudo traz junto com o movimento da capoeira. Bom, o discurso, a fala, ela é sempre necessária, mas de forma presencial fica muito mais fácil eu falar lá perto dos meus alunos e pros meus alunos, porque talvez num vídeo a gente não consegue se aprofundar, o dito fica muito superficial,
E muitas vezes essa fala dá a entender de que você não valoriza os elementos que estão sendo discutidos aqui. Pelo contrário, eu valorizo e muito. Conheço um pouco, mas o pouco que eu conheço me dá autonomia para mim também ter uma opinião própria, formada por mim, né? Pelos anos e pelo tempo, não pela imposição de ninguém, falando que é assim ou é assado. Eu precisei sentir, eu precisei interiorizar para mim compreender tudo isso. E estou ainda compreendendo. Então esse arco musical, o berimbau, para mim, eu tenho todo um ritual para fazer, eu sigo alguns preceitos, não abro mão de algumas coisas para produzir meu instrumento musical, que para mim é sagrado. Mas eu respeito também quem o tem apenas como um instrumento musical, porque também é um direito daquela pessoa apenas ter esse instrumento como um instrumento musical. Dentro da roda de capoeira, eu uso os berimbau que eu faço dentro do ritual que eu acredito. E esse ritual é canalizar energia boa, positiva, para que saia um berimbau de qualidade. E a afinação é a afinação que eu acho que fica legal. Vamos ver como é que ficou então a afinação desse berimbau aqui. A princípio não está afinado, né? Não tem uma afinação ainda, ele é novo. Então, automaticamente, naturalmente ele está pesado e ainda vai melhorar muito a sua afinação. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Como vocês viram, eu encaixei a cabaça aqui e vocês estão vendo esse movimento para baixo, para cima da cabaça. É uma das formas de você começar a encontrar a afinação dele. Então você vai subindo a cabaça, você vai descendo e você vai, pelo ouvido, baseado naquilo que você consegue cantar, você vai buscar afinação para a sua voz. Eu estou aqui fazendo uma afinação, mas eu nunca começo pelo viola. Geralmente, né, eu não faço isso. Hoje, como eu estou mostrando o berimbau, então eu estou buscando aqui, claro, encontrar uma tonalidade, um tom um pouquinho mais agradável aos meus ouvidos. Mas eu geralmente começo lá pelo berra-boi, tá? Esse aqui seria o berimbau viola. E aí, através do berra-boi, eu vou para o gunga, faço a afinação dele e juntamente com o viola para nós fazer o casamento, né, do trio. Então, vamos ver como é que tá esse sonzinho. Essa assim, viola. Não tá ruim, né? Não tá ruim, mas vai melhorar. Então, aqui vocês já acompanharam mais ou menos o processo, então, que eu verguei o berimbau, o arame, subi e desci a cabaça aqui para encontrar o som. Estou usando um dobrão para fazer as divisões das notas aqui. Estou usando uma baqueta
que com a batida no arame vai produzir o som, e o cachixi, né, esse chocalho, acompanha. Então você vai me perguntar como faço para segurar um berimbau. Esse berimbau que nós conhecemos da capoeira é o berimbau de barriga. É bom e importante lembrar que esse modelo de berimbau, esse formato de berimbau, não é o único. O arco musical ele tem várias formações. Ele é muito antigo, tão antigo que você se perde na história e você vai encontrar diversos formatos de berimbau. Então esse berimbau aqui é o nosso berimbau de barriga. A gente usa ele exatamente na barriga. Mas nós temos o berimbau de boca, existe o berimbau de bacia. Então existem arcos musicais com vários formatos. Algum tem mais do que uma cabaça, às vezes tem 2, 3 cabaças, às vezes tem um V, né? Tem um mestre no Rio Grande do Sul que ele faz uns instrumentos muito legal assim, uns berimbau muito legal, que é o mestre Churrasco. Então ele é um artista mesmo, é um artesão da confecção de berimbau, né? Então os berimbau, o arco musical, você vai encontrar de vários modelos. Esse especificamente usado na roda de capoeira a gente conhece como berimbau de barriga, tá bom? Por quê? Porque a gente usa exatamente a barriga para nós auxiliar na propagação do som e também no abafamento dele. Então como que eu faço? Com o dedinho, né, com o minguinho, eu vou colocar aqui. Vou dar a base no barbante, vou colocar esse dedinho aqui, ó, entre o arame e o barbante. Por isso que esse arame aqui não pode ser muito perto da madeira e também não muito distante, porque senão o berimbau fica muito solto na sua mão. Então é importante, eu até vou me aproximar aqui um pouquinho mais da câmera, é importante aqui, ó, vem com o dedinho e aponta, não precisa fazer esse laço no barbante, é só a ponta. Esses outros dois, você traz entre o arame e a madeira para fazer a base. Esses dois dedos aqui, você vai ficar com eles livres para segurar a pedra. Então eu seguro a pedra aqui, com os outros dois faço a base, estou com o berimbau aqui, pronto, ok? Eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês conseguir equilibrar melhor o berimbau. O primeiro, auxilie com a outra mão, segurando a verga para não quebrar, para o berimbau não cair e quebrar. Faz esse movimento de aproximar o dobrão do arame, ó. Aproxima, mantém aqui o calcanhar da mão na cabaça segurando para ela não ir para frente e fica fazendo isso, ó, auxiliando com essa mão aqui. Aí na sequência você esquece a sua mão aqui e mantém só uma, fazendo o movimento também. Lembra de manter escorado aqui na barriga. Se ele pender para frente, tá errado. Busca trabalhar ele, né? Agora, na atualidade, está aqui na frente do nariz. Antigamente o pessoal não gostava de tocar berimbau muito na frente do nariz, não. Era meio que do lado, assim, para evitar e proteger seu rosto. Mas vamos, só como um ponto de referência, mantenha agora, assim, na frente do nariz, ó, fazendo esse movimento aqui, ó. Para o dedinho ir se acostumando. A partir do momento que você pegou prática nesse exercício, você faz o seguinte, você acompanha, só que você vai fazendo isso, ó, para frente, para trás, para frente, para trás, ó, abafa e lá. E aí, pegou prática aqui também, aí você começa a fazer articular melhor essa tua movimentação. Ela vai para frente, e você faz aquele mesmo movimento que você fazia aqui, né? De aproximar o dobrão do arame e tirar,
você vai fazer agora longe da barriga. Ó. O mesmo movimento. Bacana? É difícil? Parece difícil no início, mas não é. Ah, mas eu não consigo segurar lá, ele vai cair para frente. Bom, auxilie, né? Auxilie. E vai trabalhando isso. Para isso te dá coordenação motora, gente. Porque vai ser fundamental esse movimento no ritmo, no toque do berimbau. Esse movimento de levar para frente e para trazer abafando, ele vai ser fundamental para você fazer um ritmo bem bacana e bem legal. E aqui também. Então, a partir do momento que você fez isso, você começa a brincar com a baqueta. De que maneira? Escorado na barriga, você vai fazer com o dobrão, né, encostado também no arame. Ó, e você vai bater só na parte de cima. Ó. Lembra de não precisar mexer o braço, não precisa fazer esse ângulo do braço. É só aqui, ó. É só na mão, ó. Segura como se fosse segurar uma baqueta para escrever, um lápis para escrever, e você vai, com esse dedo, vai fazer o movimento para frente, o de baixo vai segurar a baqueta e o de cima vai dar o contraponto, né, para ela não cair. Ó. Brinca em cima, depois brinca na parte de baixo, entre o barbante e a pedra, ó, e o dobrão, ó. Vai brincando. Depois você pode brincar uma embaixo e uma em cima, ó. Depois inverte, em cima e embaixo. Aí você vai brincando. Agora você vai começar a brincar assim. Quando for embaixo, você vai tirar o dobrão do arame. Quando for em cima, você vai pressionar o dobrão no arame. Ó, vai ficar esse som em cima, embaixo, ó. Em cima pressiona, embaixo solta. Depois o contrário. Embaixo preso, em cima solto. Só para vocês terem uma ideia. Aí, lembra que nós temos tudo isso com a cabaça abafando. Agora nós vamos fazer com a cabaça afastada da barriga. Mesma coisa. Pressiona o dobrão e bate uma em cima e uma embaixo. Agora vocês vão bater em cima com o dobrão e embaixo sem. Ó. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Exercício, tá, gente? Exercício. E agora, então, nós vamos prender em cima, encostando com o dobrão no arame e escorado na barriga. A gente chama isso de abafado. E quando a gente fala pressionado aqui, a gente chama de preso. Então, você vai fazer o quê? O dobrão preso no arame, a cabaça abafado na barriga. Então, ó. Só que agora, quando nós for fazer essa batida embaixo, nós vamos soltar da barriga e também vai deixar solto lá. Então não vai mais ficar abafado e o dobrão vai estar solto. Solto não tá tocando no arame. Ó.
exercícios. Depois você pode continuar a brincadeira. Ó, bate aqui. Aí em cima. Aí vai intercalando em cima e embaixo. E aí você vai ouvindo, ó, vai pegando essa vibração da corda, ó. A corda tá vibrando e aqui na barriga, a caixa de ressonância, ó, ela tem uma propagação do som, né? Você propaga o som, ó. Bom, são exercícios, por quê? Para você entender o toque. O toque ele é muito simples. A partir do momento que você teve esse domínio, que você teve esse controle do berimbau, esse equilíbrio, né? A partir do momento que você domina o berimbau, tanto para frente como para trás, muitas vezes tu conseguindo fazer ele, esse movimento de abaixar o berimbau, ó, mesmo com o dobrão, né? Você consegue fazer isso, né? Você consegue, ó. Ok? Bacana? Então é um domínio do instrumento. Aí vai acontecer o quê? Você vai ainda agregar a esse arco musical, ao nosso berimbau, o nosso chocalho. Então você vai trabalhar com 2 dedos dentro da alcinha, passando, encaixando ele na palma da sua mão. Vai ficar 2 dedos sobrando aqui, que é o que vai segurar a nossa baqueta. Então ele vai acompanhar, ó. Ele também vai ter a sua finalidade. Eu não vou me aprofundar aqui também sobre a questão dos ritmos, porque, como eu falo, é uma individualidade de cada um tem a sua maneira, seu jeito de tocar, e eu não vou entrar nessa polêmica. Vai ter gente que vai dizer que eu estou tocando errado, vai ter gente que vai dizer que está tudo ok, vai ter gente que não vai entender nada do que eu estou fazendo também. Cada um é cada um, e eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para mostrar aquilo que eu sei. Se você se identifica, legal. Se você não se identifica, procura quem sabe mais e vá treinar com ele. Esses exercícios que eu estou passando para vocês aqui, é só para vocês ir se familiarizando com o instrumento. Então a utilização do chocalho é importante para fazer uma marcação. Ó. Bacana? Só para a gente fazer umas variações aqui para brincar. Bom, esse seria o nosso berimbau viola. Né? Eu tenho que trabalhar em uma afinação, melhorar ela, para a roda de capoeira no caso, para juntar com os demais instrumentos. Mas de uma forma individual ele já está com som agradável para mim. Então, eu finalizando aqui, eu vou mostrar para vocês os demais instrumentos. Eu tenho aqui o berimbau que eu chamo de gunga. Vai ter algumas escolas que vão chamar ele de médio. Então, eu conheço como gunga, porque o que alguns conhecem como gunga, eu conheço como berra-boi. Então, também eu não quero entrar nessa polêmica. O objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo era mostrar para vocês o berimbau pronto.
Então ele já foi finalizado, ele está pronto, eu já toquei aqui, vocês já viram o processo do início ao fim. E esse seria o nosso berimbau, então, gunga. Ele tem um som um pouquinho mais grave em relação ao viola. Ele já tem um sonzinho um pouco também, claro, precisamos fazer uma afinação para encaixar com o viola, né? Para o viola encaixar com esse encaixar com o berra-boi. Eu vou mostrar para vocês agora o berra-boi, né? Ele já vai ter uma cabaça maior, né? Ele vai ter uma cabaça maior, então ele vai dar um grave também mais forte. Ó. Esse berra-boi, né, ele é o berimbau que comanda os outros dois. Comanda no sentido de ditar o ritmo, de coordenar a roda. Por isso que geralmente não é uma regra, mas geralmente ele fica na mão do mestre da roda, né? Ou do mais velho. Isso não é uma regra, estou dizendo que geralmente. Então, quando ele está na mão do mestre, ele vai determinar o ritual da roda, vai fazer toda a orientação dos praticantes, dos capoeiristas. E os outros dois berimbau, então, vão acompanhar. Dentro da roda de capoeira, esse berimbau, ele é que inicia, é ele que canta a ladainha, né, o mestre que canta a ladainha, que puxa, depois da ladainha ele vem com o corrido, aliás, com a louvação, e aí na sequência que vem o corrido. Então, esse toque, geralmente, principalmente na nossa escola, eu gosto de iniciar numa cadência bem mais tranquila, como uma espécie de interiorização. Então a ladainha vem um canto mais melancólico e o ritmo também mais cadenciado. Depois no processo, no decorrer, esse ritmo vai subindo até chegar num nível, numa altura que eu acho que está tranquilo, que está legal, e ali ele permanece. Ali ele permanece até o final da roda. Então a gente sempre começa, não é que a gente acelere o processo no decorrer da roda. Não é isso. Nós iniciamos como se fosse uma preparação mental, espiritual, canalizando coisas boas, e aí depois a gente vai já mantém toda essa canalização de coisas boas e de energia positiva, mas a gente já vai para o jogo mais solto, aquele jogo um pouco mais, com uma desenvoltura mais esportiva, né, mais rápida, digamos, e ali a gente mantém uma cadência. Não vai acelerar, não vai ficar lá em cima, a gente vai manter e vai finalizar. Então esse berimbau faria um início de roda mais ou menos assim, né? Um ritmo mais ou menos que a gente conhece, o toque de Angola, né? E ainda pode ser uma cadência mais melancólica. Bacana? Então esse seria o toque do nosso berra-boi. Enquanto que o nosso gunga,
acompanhando, claro, o berra-boi, faria esse toque aqui. Marcando o tempo do berra-boi. E aí, junto dele vem o nosso viola, e aí tem um pouquinho mais de liberdade, né? Mas também ele faz essas variações e tudo mais no tempo do berra-boi e do gunga. Trazendo essa questão de ritmo, trazendo para essa questão dos instrumentos, da musicalidade, da roda de capoeira, nós vamos encontrar várias escolas, umas diferentes das outras, vários mestres, um diferente do outro, cada um fazendo ao seu jeito. Então, se você chegar numa escola e você encontrar um ritmo diferente daquele que você está acostumado, procure primeiro observar, analisar. E se você for convidado para ir para a bateria, procure fazer um ritmo onde que ele se encaixe no que o berra-boi está fazendo, o que o médio está fazendo, ou o que o gunga está fazendo, para que você, pegar um desses instrumentos, não queira impor o seu ritmo, mudar a identidade da casa, né? Então, se caso você assumir um lugar na bateria, até converse com o mestre da casa, dizendo que o berra-boi você não toca, porque como o berra-boi é que vai determinar o ritmo, é melhor você pegar um outro instrumento para acompanhar, porque acompanhar você consegue. Agora, você ditar o seu ritmo numa casa alheia não é legal. Então, quando você vai visitar uma casa, um espaço, respeite o espaço que você está chegando e quem está lá que vai determinar como que tem que seguir as regras da casa, o ritual da casa. Então, é por isso que esse projeto eu trago como proposta, não como um ensinamento para vocês, como uma verdade absoluta. Eu trago como uma forma particular minha de me conduzir no universo da capoeira e de produzir meus próprios instrumentos musicais. Então o berimbau ele está finalizado, que era a proposta desse projeto. O projeto Saberes Além do Gingá veio com esse objetivo de ensinar vocês a fabricar o berimbau, né? Tocar, cantar, compreender mais as partituras do berimbau, os ritmos e tudo mais. Isso é o seu mestre, o seu professor que vai te ensinar, né? Eu sempre digo que no processo de ensino não existe uma verdade absoluta. Então, se eu passar para vocês aqui uma forma, talvez o seu mestre ou um outro mestre que você possa conhecer vai fazer diferente. Não é que ele esteja certo e eu esteja errado, e nem que eu esteja certo e ele errado. São maneiras diferentes de se fazer. São saberes diferentes de se pôr em prática. Então, cada um, à sua maneira, a seu modo, é isso que enriquece a cultura popular brasileira. É isso que faz com que esses mistérios, esses encantos, essas magias do universo cultural seja cada vez mais nos abraça e nos envolve cada vez mais. Porque é sempre a ânsia de você aprender mais, de você buscar mais, de você conhecer e você se melhorar. Então a proposta nossa era fabricar o berimbau
berimbau está feito, está pronto, tem som, tem uma boa musicalidade, visualmente ele está bonito, é um instrumento construído dentro do projeto Saberes Além do Gingar. Um projeto que foi efetivado, que aconteceu, que agora está sendo finalizado, graças à Fundação Catarinense de Cultura, ao Governo do Estado de Santa Catarina, que através do edital SC Cultura em Sua Casa, possibilitou, então, a efetivação e a realização desse projeto. Nosso berimbau ecoa um bom som. É isso aí, gente. Espero que vocês possam ter acompanhado a sequência dos 6 vídeos, que vocês possam, de certa forma, aproveitar algo deles. E aquilo que for bom para vocês, guardem, segurem para vocês, compartilhem com os amigos que vocês quiserem. E aquilo que for ruim, que não for do agrado de vocês, joguem fora. Não fiquem guardando para vocês esse peso, esse fardo. Porque nem tudo que é dito, ele é algo absolutamente verdade. E também muita coisa não é transmitida porque uma live não permite a transmissão de alguns saberes que devem ser preservados, guardados e transmitido de forma presencial. Esse vídeo não vai substituir a presença dos mestres de vocês, não tem a pretensão de ensinar capoeira, não tem pretensão de ensinar ritmo, nem afinação de instrumento, ele não tem a pretensão de querer trazer uma forma de se fazer capoeira. O nosso momento foi de ensinar a fazer o berimbau dentro daquilo que eu aprendi e aquilo que eu desenvolvo. Capoeira, cultura, é vivência. Se você não vivencia, você não consegue ter uma noção do que realmente estar envolto nessa cultura tão rica, tão maravilhosa. Mais uma vez, obrigado a todos.
finalizamos o nosso projeto Saberes Além do Gingar. Aquilo que ainda não foi dito nesse vídeo é na escola que você precisa procurar. Um abraço, até a próxima.